Mas o fato é que nós temos o primeiro grande problema com a Igreja Católica. O primeiro grande problema é o seguinte: nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Pronto. No catolicismo não é a Bíblia, certo? É tanto que tem rodando por aí afora, tem um vídeo de um padre falando o seguinte: olha, os protestantes querem dizer para nós que a Bíblia é maior do que a igreja. Eles estão errados. A igreja é maior do que a Bíblia. E o argumento deles é o seguinte: quem é que fez a Bíblia? A igreja. Pronto. Verdade ou mentira? De certo modo, verdade. Foram os crentes que estavam na igreja que escreveram a Bíblia. Certo. Agora ele fala assim: então, quem veio primeiro? A igreja ou a Bíblia? Aí os protestantes falam assim: o que você entende de Bíblia? Se você entender de Bíblia, essa tinta e essas letras, esse papel aqui, ok, vamos lá, ok. Foi produzido cientificamente, historicamente, tradução, tudo bem. Entretanto, se você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, aí agora você vai ter que aceitar uma coisa. Primeiro é a Bíblia, primeiro é a palavra de Deus, porque a palavra é quem chamou para você vir para a igreja. Então a palavra precede a igreja. É Deus falando: Abraão, venha. Quer dizer, Abraão não chegou lá, ele não tinha como virar crente, ele não tinha como virar igreja, se Deus não tivesse falado: Abraão, venha. Então a palavra, Karen, precede a igreja. A palavra forma a igreja. A palavra junta a igreja. E essa palavra está onde, Kennedy? Na palavra de Deus, na Bíblia. Pronto. Então a Bíblia precede a igreja. E a questão é que eles olham para nós, e vê o nosso crescimento preto, capa preta, e falam: eles estão pensando que a palavra de Deus está ali. Tá, na palavra de Deus, essa aqui é a palavra de Deus. Mas isso é escrita da palavra de Deus. Por quê? Então a palavra de Deus antecede a igreja, porque Jesus chama para si, Eliana, e fala: você, Eliana, venha, e você vem chamado pela Escritura. Então a igreja existe depois da palavra. E não é a igreja que manda na palavra, a igreja é uma instituição. Eu trato então aqui que, na verdade, essa instituição, até o século IV aproximadamente, e até finalmente o século VI, foi romana, foi cristã, cristã. Então, a igreja foi cristã até o século VI de maneira efetiva. Mas a partir do século IV, começou a ter um grande problema na igreja mundial, na igreja internacional. Não, eu falo, tem cada igreja com o nome mesmo, tem mundial, tem universal. Eu disse falar hoje, né? É igual creio na igreja católica, e é do catolicismo. Não, mas creio na igreja universal, e tem igreja universal do parceiro. Creio na igreja mundial, e tem o mundial do Santiago, não, Santiago, né? Santiago, desculpa. Eu gosto de Santiago, Deus, era comigo. Não, mas fazer o quê? O cara precisa de ser mundial. Deram a facada. Você soube que ele sofreu um atentado de morte? Uma pessoa furou ele aqui com uma facada, como é que chama? O Santiago, Valdomiro, Santiago, e aí molhou de sangue. O sangue dele molhou a camisa. Você acha que ele mandou lavar a camisa? Não. Sabe o que ele fez com a camisa? Grana. Ele começou a andar pelas igrejas dele ao redor do Brasil e colocava a camisa com sangue. Ó. Meus irmãos, o que é isso, meus irmãos? Você tem coragem de pensar que isso é de Deus? Não é. Ignorância. Mas a ignorância também não é de Deus. A ignorância, por isso que a igreja quer que senão o filho é ler. Ignorância não é de Deus também. Só porque é ignorante é de Deus? Só porque é pobre é de Deus? Não, absolutamente não. A gente não tem que julgar as pessoas, a relação com Deus em nível de pobreza, riqueza, de cor, de classe. Não. O relacionamento com Deus baseia-se em outra coisa. Bom, o fato, então, é que a palavra precede a igreja criada pela palavra. E a igreja escreveu a palavra, sim. Foram os crentes que escreveram a Bíblia, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Então, os reformados, que naquele momento saíram da igreja católica, perceberam o seguinte: houve no século VI a decisão de Foca, que era o imperador, que decretou Inocêncio III, o primeiro Papa. Ele decretou, porque tinha Roma, Constantinopla e Jerusalém
Além de ter outras duas grandes igrejas, eram 5 grandes, mas essas 3 eram as maiores igrejas. Essas 3, elas disputavam a hegemonia internacional da igreja. E Roma começou a se sentir poderosa porque lá estava o império. Se sentiu poderosa e a igreja de Roma tem que sair de Roma, o cabeça da igreja tem que sair de Roma. Quando João, que é de Constantinopla, o bispo João de Constantinopla, descobriu que Roma queria se lançar como cabeça da igreja, perguntou por que Roma estava fazendo aquilo. Roma disse, porque aqui morreu São Pedro. E Pedro era o cabeça da igreja, porque Pedro foi constituído o chefe da igreja. Então, porque ele morreu aqui, Pedro morreu aqui, ele tem que ser o Papa, ou o pai de toda a comunidade cristã. Aí o bispo de Constantinopla falou assim, não, então tem que ser de Jerusalém, porque ela morreu Nosso Senhor. E o Nosso Senhor é que é o cabeça da igreja. Então é o bispo de Jerusalém quem tem que ser o Papa. Mas acontece que João, quando falou isso, estava que nem aquela discussão dos 2 apóstolos, quem é o maior, você lembra? E aí todo mundo ficou com raiva, lembra? Que os apóstolos acharam ruim, dos 2 queriam o primeiro e o segundo lugar, porque na verdade todo mundo queria aquele lugar. Todo mundo queria. E João, olha só, que coisa interessante histórica, o Xavier. Olha só essa história. Quer dizer, João, na verdade, previa que ele tinha qualidade para ser, mas ele não ia ser escolhido. Porque Roma estava na disputa e ele então joga para Jerusalém. Só que ele queria. É tanto que ele queria que quando Roma foi decretada no século VII, 606 mais ou menos, Inocêncio foi declarado bispo universal, eles começaram a criar problema. Do século VI, Marco Aurélio, até o ano 1000 da nossa era, 1050 para ser preciso. Tem que falar corretamente, porque é descendente de toda aquela região de lá. Então defende, é um idente. Obrigado. Que bom ter gente universal aqui para poder ajudar o pastor. Maravilha. É cristão, não. Salve-se. Cristão, graças a Deus, né? Mas no ano 1050, essa questúncula que tinha acabou vindo à tona. E aí a igreja ortodoxa saiu da igreja, foi a primeira divisão da igreja, não foi a reforma, foi ano 1050, quando saiu a igreja ortodoxa. E os ortodoxos saíram como? É o seguinte, Roma diz que lá está Pedro, que é o substituto, lá está Pedro, porque o Papa é substituto de Pedro, Está errado. Se os apóstolos eram 12, então tem que ser 12 substitutos, e não 1. E aí a igreja copta, ou a igreja ortodoxa, tem 12 patriarcas. Em lugar de 1, tem 12, a católica só tem 1. A reforma chega, não. Não tem que ter apóstolo na igreja. Não tem. O apóstolo da igreja, o Senhor Jesus Cristo agora, é o cabeça da igreja. E os 12 apóstolos são aqueles que nós confiamos na nossa fé, cujo nome está no livro, está na Cidade Santa, em cada entrada tem o nome do apóstolo. Então isso não é. Então nós rompemos com Roma também por causa desse problema do papado. Nós cremos que então o cabeça é Cristo. Esse fato então fez com que os reformados, esse aí não é o líder da igreja. Pelo contrário, é o anticristo, porque tomou lugar de Jesus. E o rompimento foi assim. Bom, eles decretaram. Acontece que o anticristo é uma figura também, e aí agora vem o meu argumento, tá? Isso é construção da minha cabeça como teólogo, que Deus me deu a graça de trabalhar com seminários, ensinar. Então, eu entendi o seguinte. Tem mais ou menos uns 40 anos que nós descobrimos que a escatologia... O que é escatologia? Fala aí. Estudo? A palavra escatos, do grego é último, logia é estudo. O estudo das últimas coisas. Escatologia, então, é o estudo do que vai acontecer na volta de Cristo, ressurreição, condenação, inferno. Escatologia joga para frente. Antigamente, a escatologia era uma linha reta. Só uma linha. Aqui início, aqui fim. Aqui no meio Cristo chega, entra. Né? Agora depois vem a morte, depois vem a ressurreição, e depois vem a final. Então, aqueles eventos para lá estavam numa linha reta. Quando começamos a estudar a Bíblia, descobrimos uma coisa interessante. A escatologia não pode ser olhada desse jeito. A escatologia tem que ser olhada numa linha paralela. Gustavo, seja assim, tem essa reta aqui embaixo, mas tem uma reta aqui em cima. De sorte que acontece algumas coisas aqui embaixo que deverão acontecer aqui em cima. Aqui em cima, a gente chama ainda não. E aqui embaixo, a gente chama já agora. Então, a escatologia hoje, Daniela,
é dividida em já, agora e ainda não. Tá? Já agora, algumas coisas acontecem. E ainda não, também acontecerá. Vamos ver o primeiro exemplo. Abra para mim alguém aqui a Bíblia em João 5. João capítulo 5, versículo 24. Vamos ver se é isso mesmo. João 5, 24. Se alguém já achou para estar e lendo que eu estou crendo que eu estou certo. Vamos ver, já tá. Ah, não. É João 5, 24. Leia para mim. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lê de novo. Lê de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nós temos aí uma colocação. Em verdade eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra, ele ressuscita. Ele passa da morte para a vida. Observe esse detalhe. Aqui diz assim, versículo 28, então que foi lido, né? O 24, aliás. Né? O 25 fala, em verdade vos digo, que vem o quê? Está com a sua Bíblia aberta? Preste toda atenção aqui. Então vem a hora. E essa hora fez o quê? Já chegou. Chegou que hora que chegou? O que acontece? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então o 25 vai dizer, olha, em verdade vos digo que vem a hora, e ele fala, e já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Cristo pode estar falando de ressurreições, que ele pode chamar, como chamou Lázaro, mas Cristo está chamando da primeira ressurreição aí, que é a nossa conversão. Colossenses 3, já fostes ressuscitados com Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Efésios 2, estávamos mortos em delitos e pecado, mas ele deu vida e ressuscitou-nos. Estamos assentados em lugares celestiais. Então, quando você se converte, acontece com você a ressurreição. Essa é a ressurreição que está aí. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Mas tem ainda não. Olha aí o versículo 28. Leia para mim. Não maravilheis. Isso. Pode ler. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Qual a diferença do primeiro vem a hora? Que em 25 fala, já chegou. E o 28 fala, nada. Não chegou ainda. Então, olha só, tem duas ressurreições aí. Claríssimo, claríssimo. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Em que o Filho do Homem dá vida aos que estão mortos, espiritualmente. Agora o 28. Em verdade vos digo que vem a hora. Mas aí Jesus não disse já chegou. Porque, na verdade, os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem. E aí, naturalmente, haverá a ressurreição. Então, a escatologia foi dividida em duas fases. Já agora e ainda não. Então, a ressurreição é uma delas. Já a ressurreição agora? Sim, como? Na conversão. Mas a ressurreição que virá ainda no dia final. O céu é agora? Tem versículo da Bíblia que transmite para você a ideia de que, no momento que aceita Jesus, que você crê em Jesus, você já entra na esfera celestial. Você já se assenta nos lugares celestiais em Cristo. Então já chegou o céu, já. Mas ainda não, porque o céu será ter uma experiência posterior. O reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Você já entrou no reino. Quem crê e se arrepende, entra no reino. Mas já chegou o reino? Ainda não. Já agora e ainda não. Olha só, o reino, a ressurreição, né? Então, a gente... E aí, o que acontece? Eu penso, a mesma coisa acontece com o papado. A mesma coisa. Então, eu fecho a minha lição com vocês. Assim, quando os próceres nossos, os escritores da Confissão de Westminster, escreveram dizendo que o Papa é o anticristo, eles estavam certos ou errados? Estavam certos. Por quê? Porque o anticristo, o Papa, tem todas as prerrogativas do anticristo. Todas. Qual seja? Ele se põe no lugar de Cristo.
Certo? Ele é contra Cristo no sentido de que ensina a salvação pelas obras. O catolicismo continua, porque eles são semi-pelagianos. E o pelagianismo ensina que a pessoa que se converte, ela já é pré-convertida. Todo mundo é pré-convertido. Também acumula isso aí no chamado doutrina do arminianismo. Tem muito cristão arminiano. O arminiano crê primeiro que todo mundo tem direito à salvação e todo mundo vai se salvar se quiser ou não. Se você quiser, você vai para o céu. Se você não quiser, você não vai para o céu. É entendido isso? E é verdade isso? Não é. Quem vai para o céu é quem quer? Você acha, Luciano, quem vai para o céu é quem quer? Não é. É quem Jesus chamar. Porque Jesus chama e segura e vem. E se você não quiser ir, você não vai não? Vai assim mesmo. Se Deus decidiu que você vai, meu amigo, você pode fazer o que você pensar, mas você irá. Então observe só. Esse detalhe é importante. Quando eu penso que a escatologia aplica-se ao Papa, eu estou certo. Porque a Epístola de João diz que vem a hora, né, já chegou essa hora, em que há muitos anticristos espalhados sobre a terra. Ele fala, já tem muito anticristo agora, como eu vos disse. Então já existe muitos anticristos. Não é só um, existe muitos. Desses muitos, você acha que não existe um que tem preeminência maior? Claro. Quando você tem uma comunidade, tem alguém que tem mais autoridade. Hoje, de todos os anticristos que ensinam salvação pelas obras, que abandonam a Bíblia, quem é o que tem mais prerrogativas? É ele mesmo. Continua sendo. Eu pergunto, ele é um anticristo? Sim, ele é um anticristo. Mas ele é aquele que vai aparecer no final? Ainda não. Observe só. Ele é? Sim, porque ele nega Cristo. E negar a Cristo é dizer que nós rezamos o credo apostólico e na Bíblia não tem, no credo apostólico não tem Bíblia. Eu creio na Santa Bíblia. Então, não está lá, eu creio na Santa Bíblia, não está lá. Então, por isso que a Igreja Católica é mais importante que a Bíblia. Mas vai ser estúpido lá não sei aonde. Porque, meu amigo, quando você fala o credo apostólico, você está repetindo o resumo da Sagrada Escritura. O resumo. Não precisa dizer eu creio na Bíblia, porque você está reafirmando a Bíblia no credo apostólico. O Criador de tudo é quem? Deus. O Salvador de tudo é Cristo. E aquele que regenera, o Espírito Santo. Certo? E a volta de Jesus. Então você vê só, a gente tem tudo no catecismo, na nossa doutrina, no credo apostólico. Então a Bíblia é o fundamento do nosso credo. Ok, vamos adiante. Se eu tenho muitos papas agora, então já agora tem os papas, muitos anticristos. Mas o principal anticristo não chegou ainda, certo? Ele virá. Ele virá na promessa que está escrito em Tessalonicenses. Porque isso não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro seja manifesto o anomos. Lá chama o homem contra a lei de Deus, o homem contra Deus, o anomos. E seja revelado. Então isso não acontecerá assim que primeiro vem. Então nós estamos aguardando aparecer alguém que vai assumir o lugar de Cristo. E cuidado, anticristo não será contra Cristo na prática. Será no lugar de Cristo. Guarde isso com você. A palavra anti do grego pode ser contra, mas pode ser em lugar de também. Em lugar de Cristo. Então haverá de aparecer breve. Eu acho que é breve, viu? Tudo indica que não vai demorar muito tempo. Todo esse movimento, você pensa que a direita agora assumindo, como está acontecendo no mundo todo, é uma benção, de certo modo, porque a direita tem alguns... Mas cuidado. A igreja tem que ficar viva, sabe por quê? Porque o mundo não é a favor da igreja. Então, quando o mundo vira para a direita, a gente fica feliz porque tem alguns princípios que defende junto com a gente. Mas cuidado. Se houver, de repente, uma aliança entre o Papa, entre o Trump, entre os outros governadores, por exemplo, de que nós não podemos afirmar ser Cristo a única caminho de salvação. Que temos que aceitar outras religiões que ensinam que o caminho de salvação é esse. E se isso começar a subir, o catolicismo a subir mesmo, junto com as outras, pode ocorrer isso. Pode ocorrer. E então nós vamos ser vítimas de perseguição, e agora não é política. Agora a perseguição forte é a política. Mas para ser religiosa, ainda configurará muita coisa. De sorte que, eu posso dizer sem medo de errar, que a confissão de fé de Westminster é garantida. O Papa é o anticristo. É o maior deles agora, então ele é. Mas ainda não. Porque o que virá, ele vai unir todo o mundo ao redor dele. Alguém disse que lá está dizendo que o número de homem, isso é o número de homem, da besta, 666.
666 é o número de... Fala número de homem, não do homem. De homem, de humanidade. Então será alguém que vai assumir o poder político, o poder religioso e o poder econômico. 666. 6 é o primeiro número abaixo de 7. 7 é o número do que, Eliana? Perfeição, Deus. Então 6 é o número de homem, porque é criado à imagem e semelhança de Deus. Então a coisa é essa, olha, o número da besta é 666. Alguém que assumiu o poder econômico, o poder político e o poder religioso em sua mão. Quando Cristo foi crucificado, Pilatos mandou escrever em latim, em grego e em hebraico. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Latim, política. Eram os romanos que mandavam. Religioso, a língua judaica, que tinha sinagoga em todo lugar. Eu vou te avisar uma coisa. E econômico, você está assinando as duplicatas. Porque exatamente, eu disse, é político, né, e o econômico está dentro desse critério. Latim, Roma o latim, Roma é o poder econômico. Hebraico é o poder religioso. E grego é o poder na prescrição do cristianismo geral, dos gentios em geral. Então ele vai assumir isso tudo aí. De sorte que fica com você essa questão. Se alguém falar, o Papa é o anticristo, você vai dizer, olha, ele ainda não é o anticristo, mas já é um dos anticristos. E a gente se firma nessa promessa do Senhor que vai se cumprir, infelizmente, e infelizmente, porque nós vamos sofrer por isso também. Mas aqui estamos nós para o que der e vier. Em nome de Jesus, vamos seguir essa estrada. Eu estou a fim de quebrar todos os meus compromissos. Deixa as perguntas para a próxima aula. Se você tiver alguma outra pergunta, pode mandar também pelo e-mail, tá? Ou pelos... Nós vamos agradecendo a Deus o dia de hoje e as lições que nós aprendemos.